futuros advogados, futuras advogadas aí do meu Brasil, amantes do direito constitucional, assim como eu. Bora lá para o próximo tópico da nossa matéria. Ainda estamos nessa pegada de teoria da Constituição, né? Ainda aqui nesse estudo inicial da teoria da Constituição, da teoria da norma constitucional, nós vamos estudar juntos agora o tema poder constituinte. Nós vamos falar sobre o poder constituinte originário, poder constituinte derivado, o poder constituinte difuso, que às vezes a gente, né, não costuma estudar muito ou fica meio de lado lá nos manuais, e vamos falar um bocado de coisa sobre este tema. Então, vamos lá, pega aí o seu material, o seu caderno, porta do quarto fechada, sem barulho, concentração, seriedade e foco. Vamos lá comigo, então, vem aqui comigo para a tela, tema da nossa aula de hoje, poder constituinte. Nós vamos começar trabalhando, então, nosso número 1, poder constituinte originário. Qual que é a ideia central, a ideia geral do tema poder constituinte originário? Nós sabemos que o poder constituinte originário é aquele que é responsável pela elaboração da Constituição de um determinado Estado. Até o século XVII, mais ou menos, a gente não tinha preocupação em teorizar o estudo desse poder constituinte e pensar quem era o responsável pela elaboração de um Estado. Por quê? Porque até então, antes do movimento do constitucionalismo, nós tínhamos aí a Constituição em sentido material apenas. Nós não falávamos uma Constituição formal, dotada de supremacia, como a norma mais importante do ordenamento. Falávamos em Constituição no sentido material, como aquelas matérias mais importantes, constitutivas daquele Estado e daquela sociedade. Com o movimento do constitucionalismo, que a gente vai estudar aí também nos nossos próximos blocos, tivemos aí a passagem para uma Constituição, para a existência de uma Constituição em sentido formal, uma Constituição que tem uma roupagem constitucional, que passa por um processo de formação especial, que é exatamente a obra do poder constituinte originário. E, por esse motivo, ela tem um status diferenciado dentro do ordenamento jurídico, como a nossa norma jurídica mais importante, que serve como fundamento de validade para o restante do nosso ordenamento jurídico. Então, essa é a ideia central do poder constituinte originário. Sabemos que o poder constituinte originário é aquele responsável pela elaboração de um determinado Estado. Responsável pela elaboração da Constituição de um determinado Estado. Nós sabemos que o poder constituinte originário, a cada vez que ele aparece, a cada vez que ele se manifesta, ele é um poder que tem um caráter inicial. Porque todas as vezes que nós temos no Estado o surgimento de uma nova Constituição, nós temos um movimento de ruptura com a ordem jurídica anterior e a inauguração de uma nova ordem jurídica. Inauguração de uma nova ordem jurídica é um pleonasmo, né? Está inaugurando é o novo, mas é só para ressaltar essa ideia de inicialidade que a gente vai estudar quando a gente falar das características do poder constituinte originário. Mas aqui eu já quero que fique muito bem claro esse movimento de ruptura, esse movimento de inicialidade, de inauguração da ordem jurídica pela nova Constituição, que é a obra que é fruto do trabalho do poder constituinte originário. Nós vamos começar trabalhando algumas classificações do PCO. PCO, Poder Constituinte Originário. Nós temos aqui, como classificações, as ideias de poder constituinte originário fundacional e pós-fundacional. E a ideia de poder constituinte originário
material e formal. Beleza. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o poder constituinte originário fundacional. Quero que você coloque aí no seu caderno que esse poder constituinte originário fundacional, ele também é chamado de poder constituinte histórico, poder constituinte originário histórico, porque ele é o responsável pela elaboração da primeira Constituição de um determinado Estado. Então, por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal, passou por um processo de descolonização, teve lá a sua independência e tivemos aí, por obra do poder constituinte originário fundacional, a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, a nossa Constituição imperial. Então, vamos lá, poder constituinte originário fundacional é o responsável pela elaboração da primeira Constituição de um determinado Estado. No Brasil, foi a Constituição de 1824, a nossa Constituição Imperial, a nossa primeira Constituição em sentido formal. O poder constituinte originário pós-fundacional, pela sua vez, ele é o responsável pela elaboração das demais constituições daquele Estado. Então, todas as vezes que o poder constituinte originário se manifestar de novo, ele vai, através desse movimento de ruptura, criar uma nova Constituição, inaugurar a ordem jurídica daquele Estado, sendo aí o chamado poder constituinte pós-fundacional o responsável pela elaboração das nossas constituições de 1891, de 1934, 1937, 1946, 1967, 69 e 88, que são as constituições que nós tivemos. Então, responsável pela elaboração das demais constituições, representando sempre esse movimento de ruptura com a ordem anterior. Beleza. O poder constituinte originário, ele também pode ser classificado como formal e material. Quando eu falo em poder constituinte originário material, eu estou falando de um conjunto de forças político-sociais, que irão eleger, que irão dizer quais são as matérias mais importantes para aquela sociedade, que vão escolher as matérias mais importantes para aquela sociedade naquele determinado momento histórico, matérias essas que vão fazer parte da nova Constituição. Então, ele é um conjunto de forças político-sociais que vai eleger as matérias mais importantes para aquele Estado, que vão fazer parte aí da Constituição. Quando eu já falo em poder constituinte originário aqui, em sentido formal, ele é o responsável pela criação, pela elaboração da Constituição. Então, é o poder constituinte originário formal que vai dar para aquelas matérias que o poder constituinte originário material selecionou o que a gente chama de roupagem constitucional. Submeter aquelas matérias a um processo legislativo especial e fazer com que elas passem a ter um status diferenciado no nosso ordenamento jurídico. Então, o poder constituinte originário material diz o que é constitucional, escolhe as matérias mais importantes, seleciona as matérias mais importantes naquele momento. E o poder constituinte originário formal é quem vai escrever a Constituição, quem vai pegar essas matérias que o poder constituinte originário selecionou e vai colocar dentro do texto da Constituição, submetendo aquelas matérias a um processo legislativo todo específico, todo especial, a fim de que
aquelas matérias tenham um caráter de norma constitucional. Foi o que a Assembleia Nacional Constituinte fez aqui no Brasil para elaborar a Constituição Federal de 88. Viu quais eram as matérias que representavam o clamor das forças políticos sociais naquele momento, que era a ideia de democratização, de rechaçar qualquer resquício da época da ditadura militar, pegou essas matérias e escreveu o texto da nossa Constituição da forma como ele é, uma Constituição democrática, uma Constituição aberta, uma Constituição pluralista. Então, submeteu aquelas matérias ao processo legislativo especial, dando-lhe essa roupagem constitucional. Então, essas são as classificações. Vamos avançar comigo. Vamos aqui comigo para a tela. Quem é o titular desse poder constituinte? Não temos dúvida, na hora da nossa prova, se fizer uma pergunta sobre titularidade do poder constituinte originário, você vai colocar sem medo de errar, que é o povo. Atualmente, dentro de uma doutrina atual, uma doutrina mais moderna, nós falamos que a titularidade do poder constituinte originário é do povo. Beleza. Só que se na sua prova da segunda fase tiver alguma questão pedindo para você desenvolver algum raciocínio, te perguntando alguma coisa sobre titularidade do poder constituinte originário, para você ganhar o total de pontos, você vai ter que falar de uma doutrina tradicional, uma doutrina clássica também. Você tem que falar sobre a doutrina lá de um abade francês, um cara que se dizia meio esquisito, que não tinha muito jeito para religioso, falava que tinha mais jeito para política, que era o chamado Emmanuel Joseph Sieyès. Às vésperas da Revolução Francesa, que foi em 1789, ele escreveu um texto chamado O que é o Terceiro Estado? Esse texto foi importantíssimo na teorização do poder constituinte originário. E nesse texto, ele falava que a titularidade do poder constituinte originário pertencia à nação. Então, pela doutrina tradicional tem que saber o nome do cara? Tem. Para ganhar total de pontos lá na nossa questãozinha de prova. Emmanuel Joseph Sieyès, que escreveu lá, às vésperas da Revolução Francesa, o que é o terceiro Estado. Nessa obra, ele dizia que a titularidade pertencia à nação. Só que na sua prova, você vai ter que explicar que a gente não adota, falar da importância, claro, dele para a teorização do poder constituinte originário. Escreveu às vésperas da Revolução Francesa, inclusive foi uma centelha para a deflagração da Revolução. Falou que ele, esclarecendo a sua questão, que ele dizia que a titularidade pertencia à nação. Só que nação é um termo estranho ao direito. É um termo que interessa lá para a galera da sociologia, conjunto de pessoas que estão reunidas aí por laços de cultura, tradições, de línguas, de costumes. É um termo que não interessa para a gente aqui da ciência jurídica. Aqui no direito, interessa o termo povo. Esse é um termo que tem um sentido jurídico. Então, por isso que hoje, numa doutrina atual, mais moderna, a gente entende que a titularidade é do povo. Doutrina mais moderna. Entenderam como que vocês vão se posicionar para a prova? Tem que falar que a titularidade é do povo, mas não se esqueçam dessa doutrina tradicional por causa da sua importância na teorização do assunto poder constituinte originário. Falava que era a nação, mas nação é um termo estranho ao direito, então hoje nós entendemos modernamente que a titularidade pertence ao povo. Ótimo, excelente. Atenção para um detalhe. Eu não quero que ninguém aqui dessa turma confunda titularidade
do poder constituinte originário, que eu já sei que é do povo, com o exercício. A titularidade desse poder é do povo, mas não é o povo que escreve a Constituição. Não é o povo que pega as matérias, dá a essas matérias uma roupagem constitucional. A titularidade difere-se do exercício, porque o exercício do poder constituinte originário, ele pode se dar através de dois movimentos, basicamente. De um exercício democrático e indireto, em que o povo vai escolher os representantes que vão escrever a Constituição aí em seu nome, igual aconteceu no Brasil com a Assembleia Nacional Constituinte, né? Foi composta aí por representantes do povo, por isso que o exercício é democrático, porque são representantes do povo, e é indireto, porque eles irão representar o povo em seu nome, ou então pode ser por meio de um exercício autocrático. Esse exercício autocrático gera uma Constituição elaborada sem participação popular, uma Constituição que a gente chama de outorgada ou imposta. Então, esse exercício autocrático é um exercício de outorga, de imposição. Então, diferenciação aí de titularidade para exercício do poder constituinte originário. Passamos agora para o estudo da natureza do poder constituinte originário. Se na sua prova te perguntar qual é a natureza do PCO, do poder constituinte originário, você vai ter que também desenvolver o raciocínio, porque aqui nós temos também diferentes correntes, diferentes escolas que nos apresentam a natureza do poder constituinte originário. A escola, a doutrina que nós adotamos é a chamada juspositivista. Pela doutrina juspositivista, o poder constituinte originário, ele não tem uma natureza jurídica, ele não tem uma natureza de poder de direito, mesmo porque nem teria como ter, porque o poder constituinte originário, ele é pré-jurídico, é ele que inaugura a ordem jurídica. Então, ele não tem uma natureza de um poder de direito, porque ele é pré-jurídico. A natureza do poder constituinte originário, pela teoria, pela escola juspositivista, é de um poder de fato e de um poder político. Porque ele não tem uma natureza de um poder de direito. Ele é um poder de fato, porque ele não integra o mundo jurídico. E ele é um poder político, porque nós falamos que ele é produto daquelas forças políticos sociais que o criam. Temos também a tal da corrente jusnaturalista. Nós sabemos que a corrente jusnaturalista, ela considera o direito natural, né, lá do século XVI, considera aí o direito natural. A corrente juspositivista fala do direito positivado, do direito como lei. A doutrina jusnaturalista reconhece a existência de um direito natural que não é positivado, que é inerente à própria condição humana. Essa doutrina juspositivista, como ela reconhece o direito natural, ela fala que a natureza do poder constituinte originário é de um poder de direito, porque ela reconhece o direito natural. Então, para essa corrente, é um poder de direito, porque essa corrente reconhece o direito natural. Lembrando que, o que a gente adota? A corrente juspositivista. A gente não adota corrente jusnaturalista, não. Beleza? Ótimo, excelente. Vamos avançar, então. Estamos falando sobre o poder constituinte originário, responsável pela criação das constituições de um determinado Estado, seja da primeira Constituição, poder constituinte originário fundacional,
ou das demais constituições do poder constituinte originário pós-fundacional. Vamos falar agora sobre as características do poder constituinte originário. Nós já entendemos que nós adotamos uma corrente juspositivista e não uma corrente jusnaturalista que reconhece o direito natural. Para a corrente juspositivista, direito, lei. O direito tem que ser positivado na lei. Considerando essa corrente juspositivista, nós entendemos que as características do poder constituinte originário são poder constituinte originário. Poder constituinte originário é inicial, ilimitado, incondicionado e permanente. Pois bem, vamos falar sobre cada uma dessas características. Primeiramente, que o poder constituinte originário, ele é inicial. Já explicamos. A chegada da Constituição representa o movimento de ruptura, inauguração da ordem jurídica daquele determinado Estado. Por isso que ele é inicial. Ele vai inaugurar a ordem jurídica. Além disso, o poder constituinte originário, ele é ilimitado, porque não sofre limitações impostas pelo direito anterior, mesmo porque ele é pré-jurídico, eu não tenho um direito anterior para poder limitar. E ele é incondicionado porque ele não sofre limitações com relação ao procedimento. Ele não se submete a um procedimento que já vem pré-fixado pelo direito anterior, pelo mesmo motivo de ser ele pré-jurídico, de ser ele o responsável pela inauguração da ordem jurídica. Então, é preciso que a gente entenda que, quando falamos que o poder constituinte originário é ilimitado e incondicionado, nós estamos falando aqui da ausência de limites jurídicos. Ele não tem limitações impostas pela ordem jurídica anterior, porque ele é inicial, ele é inaugural. Então, quando eu falo que o poder constituinte originário é ilimitado e incondicionado, eu estou adotando uma posição juspositivista. Estou adotando uma posição juspositivista. Beleza. Aqui, nós temos que fazer uma observação. Uma reflexão, na verdade. Beleza, já entendemos que adotamos uma postura juspositivista. Se o direito equivale à lei para os juspositivistas, se eu não tenho uma lei, um ordenamento jurídico anterior, porque o poder constituinte originário é que vai inaugurá-lo, eu não posso falar que o poder constituinte originário teria limitações jurídicas. Só que, se eu for pensar melhor, algumas limitações até existem. Não são jurídicas, mas existem. Até os juspositivistas vão reconhecer isso. Por exemplo, limitações geográficas ou territoriais. A Constituição ela é do Brasil, ela não é da China, da Argentina. Outra limitação também que existe é referente aos valores sociais e políticos que justificaram a deflagração do poder constituinte originário. Por exemplo, na Constituição de 88, quais foram os valores sociais e políticos que deflagraram aí o poder constituinte originário? Era uma vontade de restaurar a democracia, de acabar com a ditadura militar? Então, o poder constituinte originário, ele não se submeteu para fazer a Constituição de 88 a limitações jurídicas impostas pela ordem anterior, mas ele teve que ser fiel a esses valores sociais e políticos que justificaram a sua deflagração. Ele não poderia elaborar uma Constituição que fosse uma Constituição feita sem participação popular, sem se preocupar com os ideais de democracia. Então, ausência de limites jurídicos. O que é que eu quero que você escreva no seu caderno aí de baixo? Coloca assim.
Até mesmo os positivistas reconhecem que, mesmo não havendo limites jurídicos, alguns limites de outras naturezas existem. Então, até mesmo os positivistas reconhecem a existência de limites. Não são limites jurídicos. São limites relacionados aí à questão territorial ou geográfica, limitações geográficas ou territoriais. A Constituição é do Brasil, não é da Argentina. E as circunstâncias sociais e políticas que justificaram a sua deflagração. Que justificaram a sua deflagração. Beleza, ótimo, excelente. Então, sabemos que adotamos essa postura justpositivista. A contrário senso, numa postura justnaturalista, o poder constituinte originário sofre sim limitações, possui limitações jurídicas, limitações impostas pelo direito natural. Já disse que nós não adotamos essa postura justnaturalista. Nós adotamos isso aqui, ó, a ausência de limites jurídicos. Ele é ilimitado e incondicionado juridicamente falando. Juridicamente falando. Para ficar bem claro isso aqui. Beleza? Além disso, o poder constituinte originário, ele é permanente. Quando eu falo que ele é permanente, significa que depois que ele elabora a sua obra, né, que é a nova Constituição, a Constituição daquele Estado, ele não vai exaurir, ele não vai morrer, ele não vai acabar por ali. Ele vai ficar naquilo que a doutrina fala, e é o que você tem que escrever aí na sua prova da segunda etapa, se cair alguma coisa sobre a permanência do poder constituinte originário, que depois que ele elabora a sua obra, ele não exaure, ele não acaba, ele não morre. Ele permanece no que a gente chama de estado de latência. Essa expressão tem que aparecer na sua prova se cair uma coisa sobre isso. Ela permanece em estado de latência. Ali, quietinho, esperando um novo momento em que as forças políticos sociais vão exigir a sua atuação novamente, exigir que o poder constituinte originário elabore novamente uma outra Constituição. Então, depois que o poder constituinte originário elabora a sua obra, ele não morre por ali, ele não exaure, ele permanece em estado de latência, aguardando o que a gente chama de um novo momento constituinte, um novo momento em que as forças políticos sociais daquele Estado vão justificar a sua deflagração. Então, são as características do poder constituinte originário. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos aqui para a tela, vamos passar para o número 2. Quando eu falo em poder constituinte derivado, eu estou falando de um poder que está previsto aí na Constituição. Ele é derivado porque ele deriva do poder constituinte originário. O poder constituinte originário, ele prevê lá no texto da Constituição como que o poder constituinte derivado vai se manifestar. O poder constituinte derivado, ele se classifica em poder constituinte derivado decorrente e poder constituinte originário reformador. O poder constituinte derivado decorrente é aquele
que decorre da capacidade de auto-organização dos Estados-membros por meio da elaboração de suas constituições estaduais. Então, o poder constituinte derivado decorrente é o responsável pela elaboração das constituições estaduais. Por que ela é derivado? Porque o procedimento para elaborar uma Constituição estadual, ele está previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal, lá no artigo 25, ela fala lá sobre a necessidade de se observar os ditames da Constituição Federal para elaboração das constituições estaduais. Então, ela se submete aí ao poder constituinte derivado, o poder constituinte originário. Beleza. O poder constituinte derivado reformador, ele é o responsável pela elaboração das emendas constitucionais, das alterações formais no texto da Constituição. Se a nossa Constituição é rígida, como nós sabemos que ela só vai poder ser alterada por meio de procedimentos específicos, mais solenes. Só vai poder ter o seu texto alterado, nós sabemos, através de emendas constitucionais. Através de um processo de reforma constitucional, que é um processo especial. Por isso que a gente chama de poder constituinte derivado reformador. Quando a gente fala em reforma da Constituição, quando a gente fala em reforma da Constituição, nós estamos falando aqui em alterações formais, alterações no texto da Constituição. A reforma à Constituição pode se dar mediante dois procedimentos. O primeiro é o de revisão constitucional. E o segundo é de emenda constitucional. A revisão constitucional foi um processo de verificação global no texto da Constituição. A revisão constitucional, ela está prevista no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Foi feita 5 anos após a promulgação da Constituição, uma varredura no texto da Constituição, uma verificação de cabo a rabo de tudo que precisava ser alterado na Constituição. O que eles aprenderam, viram que estava bom, que estava ruim durante esses 5 primeiros anos de vida da Constituição. Então, o artigo 3º do ADCT, ele prevê aí o procedimento de revisão constitucional, dizendo que 5 anos depois da promulgação da Constituição, a Constituição é de 88, então a revisão foi em 93. Ocorreria aí essa verificação global. Naquela ocasião, foram editadas 6 emendas constitucionais de revisão. Foi meio vergonhoso esse processo de revisão constitucional, né, gente? Essa trabalheira toda para apresentar só 6 emendas. Mas, enfim, foi isso que aconteceu na época, em 94, foram aí, né, publicadas as emendas de revisão presentes na nossa Constituição. Vamos aqui para o texto constitucional comigo? Porque aqui, ó, no início aqui da sua Constituição, tem aqui, ó, emendas constitucionais de revisão. Tem as emendas normais e as emendas de revisão. Aqui, ó, tivemos essas 6
aqui lá no ano de 94, né, depois da revisão que foi em 93. Beleza. O artigo 3º do ADCT, ele fala lá que a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição, e o processo legislativo dela é até simples. Voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Então, aqui, o processo legislativo, eu preciso de voto de maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Beleza. Quando eu falo em emenda constitucional, eu já estou falando de verificações pontuais na Constituição. Hoje em dia, o único jeito que tem de alterar o texto da Constituição é através de emendas constitucionais. Porque esse artigo 3º aqui do ADCT, ele já cumpriu a sua finalidade, então ele é uma norma de eficácia exaurida. Já aconteceu a revisão e não vai acontecer de novo. Então, hoje, para alterar o texto da Constituição, eu preciso de uma emenda constitucional, que é uma verificação pontual, porque as emendas, elas são temáticas. Eu tenho lá emenda constitucional 45, reforma do judiciário, emenda 19, reforma administrativa, emenda tal, reforma trabalhista, emenda tal, reforma previdenciária. Elas são verificações pontuais, elas são temáticas. As emendas estão previstas no artigo 60 da Constituição, que nos traz lá as chamadas limitações ao poder de emenda. Limitações ao poder de emenda. Beleza. Aqui conseguimos entender, então, por que o poder constituinte é derivado. Porque os parâmetros para a realização da revisão e da emenda estão presentes na Constituição. É ela que fala como é que tem que ser. Vamos avançar, então. Estamos falando do poder constituinte derivado reformador, responsável por alterações no texto da nossa Constituição, que é uma Constituição rígida e exige procedimentos mais solenes, mais dificultosos para a sua alteração. Estamos falando sobre as emendas constitucionais, que é a única forma que a gente tem hoje em dia para alterar o texto da Constituição. E aí nós falamos que o processo legislativo das emendas, as limitações ao poder de emenda, estão presentes no artigo 60 da nossa Constituição. Então, vamos lá, vem aqui comigo para a tela. Temos aqui o artigo 60, que trata das limitações ao poder de emenda. Eu vou só mudar de página aqui para não ficar muito embolado. Então, vamos para o lado de cá. Limitações ao poder de emenda. Beleza. A primeira limitação que nós temos é uma limitação de natureza material. Tudo que a gente vai falar agora está no artigo 60 da Constituição. Limitação material significa dizer matérias que têm alguma restrição de tratamento por emendas constitucionais. Estamos falando aqui das nossas cláusulas pétreas. Que estão aqui no parágrafo 4º do artigo 60. Olha lá, artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir essas matérias. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias individuais. Então, nós temos aqui as chamadas cláusulas pétreas
Pétrea vem de pedra, que na verdade nem é tão de pedra assim, porque a Constituição não quer dizer que essas matérias não poderão ser tratadas por emendas constitucionais. Até pode. Eu posso ter uma emenda constitucional falando sobre o voto direto, secreto, universal e periódico, sobre separação de poderes? Posso. A emenda não pode ser tendente a abolir. Então, aqui nas limitações materiais, nós temos que colocar que são as matérias que não podem ser objeto de emenda constitucional tendente a aboli-las. Então, aqui falamos do artigo 60, parágrafo 4º, cláusulas pétreas. Temos também limitações de ordem formal. Formal é a mesma coisa que procedimental. A gente vai falar aqui de questões relacionadas ao processo legislativo das emendas constitucionais. Para começar, a gente vai falar de legitimidade. Quem pode apresentar uma PEC? PEC é proposta de emenda à Constituição. Está lá no artigo 60. Então, a primeira limitação é quanto à legitimidade para apresentação da PEC, porque não é qualquer Zé Mané que pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Nenhum deputado federal sozinho ou um senador sozinho pode apresentar uma PEC. Olha só quem é. 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, presidente da República, e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, a primeira limitação formal está lá no artigo 60, incisos 1, 2 e 3, é com relação à legitimidade para a apresentação de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Ainda como limitação de ordem procedimental ou formal, nós temos lá no artigo 60, parágrafo 2º, como que vai ser a deliberação dessa PEC. Para ser aprovada a proposta de emenda à Constituição e transformada em emenda, ela vai ter que ser discutida e votada nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, em 2 turnos em cada uma delas, então tem que ser votada 4 vezes, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, aqui temos que elas têm que ser aprovadas em 2 casas, em 2 turnos, então tem que ser votada 4 vezes, e o quórum é de 3/5 dos membros de cada uma dessas casas. Outra limitação que nós temos, também aqui, né, com relação ao procedimento, está lá no artigo 60, parágrafo 3º, que é com relação à promulgação. Quem promulga a emenda são as mesas da Câmara e do Senado, com o respectivo número de ordem. Aqui, precisamos ficar atentos, porque no processo legislativo das PECs, não existe aquela fase de sanção ou veto do presidente da República, não é o presidente da República que vai promulgar a emenda. O presidente da República, no processo legislativo das PECs, o que ele faz é ser legitimado ativo, ele pode apresentar uma PEC, mas não tem fase de sanção ou veto e também não é ele que promulga. A promulgação da emenda, ela vai ser feita pelas mesas. Da Câmara e Senado, com o respectivo número de ordem. Ainda temos uma outra limitação formal. Está lá no artigo 60, parágrafo 5º, e se chama princípio da irrepetibilidade. Princípio da
irrepetibilidade. O que significa isso? Significa que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. A sessão legislativa, nós sabemos que é o ano parlamentar. Normalmente começa no dia 2 de fevereiro, né? No primeiro ano da legislatura é no dia 1º, mas o normal é no dia 2 de fevereiro. Então, se teve uma PEC que foi rejeitada, aquela matéria constante daquela PEC rejeitada ou havida por prejudicada, ela só vai poder ser objeto de uma nova PEC a partir da sessão legislativa seguinte, 2 de fevereiro do ano seguinte. É o que a gente chama de princípio da irrepetibilidade. Beleza. Limitações agora de natureza circunstancial. Quando eu falo em limitações circunstanciais, eu estou falando aqui de momentos em que não se recomenda a alteração do texto da Constituição, porque são momentos de legalidade extraordinária, de momentos de instabilidade do Estado. Então, não se recomenda a alteração do texto da Constituição durante esses determinados momentos, que é momento de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, está presente lá no artigo 60, parágrafo 1º da nossa Constituição. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Momentos de instabilidade. Não confunda limitação circunstancial com limitação temporal. A nossa Constituição não prevê limitações temporais ao poder de emenda. O que seria essa limitação temporal? Seria assim, a Constituição fala assim, olha, durante os, 5 primeiros anos da minha existência, não vai poder haver alteração do meu texto. Isso seria uma limitação temporal, um lapso de tempo estipulado pela Constituição em que não poderá haver reforma do texto constitucional. A nossa Constituição não prevê isso. Então, nós não temos limitações temporais, a gente tem circunstanciais. Temporal é diferente de circunstancial. Beleza. Todas essas limitações que estão aqui, materiais, formais, circunstanciais, todas elas estão explícitas na Constituição. Todas elas eu mostrei aqui o artigo da Constituição em que elas estão dispostas. Só que, além dessas limitações explícitas, existem também limitações que são implícitas. Não estão escritas no texto da Constituição, mas que existem. Por exemplo, eu não posso ter uma PEC para alterar a titularidade do poder constituinte, falar que não é mais do povo. Não posso. Então, aqui eu posso ter como limitação implícita a impossibilidade de alteração da titularidade do poder constituinte originário. Ainda como limitação implícita, eu não posso admitir a revogação dos limites materiais que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º. Não tem nenhum artigo na Constituição que limita a revogação das cláusulas pétreas. Não tem um artigo da Constituição falando que eu não posso ter uma PEC para abolir o artigo 60, parágrafo 4º. Isso não está escrito na Constituição, mas é uma limitação implícita. Sabe por quê? Porque se as cláusulas pétreas são revogadas, a gente fica-se livre para alterar qualquer artigo da Constituição. Eu vou explicar melhor. Vamos supor que tem um governante louco aí que assumiu a presidência do Brasil. Um governante X aí qualquer. Aí ele fala assim, eu quero acabar
com o direito à vida no Brasil. Tem nada desse trem de direito à vida, não. Todo mundo pode matar todo mundo. O Estado brasileiro não tem que proteger o direito à vida. Cada um vai cuidar da sua vida para lá. Beleza. Aí, ele pode fazer isso? Apresentar uma PEC para poder revogar o artigo 5º da Constituição, que tem lá o direito à vida? Não. O que que barra? O que que barra? O artigo 60, parágrafo 4, que a gente viu lá, que não pode ter uma PEC tendente a abolir um direito fundamental. Aí esse governante, esse presidente da República, continuou pensando, ele quer porque quer acabar com o direito à vida no Brasil de todo jeito. Aí ele fala assim, então já sei, eu não posso revogar o artigo, apresentar uma PEC para revogar o artigo 5º, porque o artigo 60, parágrafo 4º, não me permite. Então, já sei, eu vou apresentar uma PEC para revogar o artigo 60, parágrafo 4º. Isso é possível? Não. Isso está escrito na Constituição? Não, mas é uma limitação implícita. Então, como limitação implícita, eu tenho ainda a impossibilidade de revogação dos limites materiais do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Beleza. E ainda como limitação implícita, eu tenho também a impossibilidade de supressão dos princípios fundamentais que estão lá nos artigos 1º a 4º da Constituição. Esses princípios fundamentais do artigo 1º a 4º representam decisões políticas fundamentais que revelam aí a nossa forma de Estado, a nossa forma de governo, revela aí os objetivos do Estado brasileiro, a separação dos poderes, os princípios que regem o Estado brasileiro em suas relações internacionais. Então, aqui, nós temos também possibilidade de supressão dos princípios fundamentais dos artigos 1º a 4º da Constituição. Eu quero que você abra no seu caderno uma observação sobre a questão da chamada teoria da dupla revisão. Essa teoria da dupla revisão é uma teoria que a gente não pode admitir. Tem gente que fala até que essa teoria da dupla revisão, ela representa golpe de Estado. Essa teoria da dupla revisão é exatamente aquilo que eu expliquei 1 minuto atrás. Por que é uma dupla revisão? Porque ela é feita em 2 passos. Primeiro passo, revogam-se as cláusulas pétreas, para que, num segundo momento, fique-se livre para revogar, para suprimir qualquer direito fundamental. Então, essa teoria da dupla revisão, claro que ela não é admitida, né? Então, não é possível a alteração, a supressão dos limites materiais ao poder constituinte originário, porque assim ficaríamos livres para alterar a Constituição de qualquer jeito, porque não vai ter mais cláusula pétrea, tá? Então, uma teoria que nós não adotamos, mas é uma teoria que existe. Beleza. Características e natureza do poder constituinte derivado. Sabemos, por tudo que a gente disse, que ele é secundário, porque ele deriva do poder constituinte originário. Ele é limitado e condicionado. Né? As limitações aqui, ó, estão aqui no artigo 3º, aqui no artigo 60. Fala lá dos procedimentos também que devem ser seguidos. Então, aqui são as suas características. Agora, a natureza dele... Aqui são as características. A natureza dele, aqui não tem aquela discussão igual nós tínhamos lá no
poder constituinte originário? A natureza que é uma natureza jurídica, tranquilamente, é um poder de direito, e não simplesmente um poder de fato e um poder político. Beleza, ótimo. Avançando. Para a gente finalizar o estudo aqui dessa primeira parte do poder constituinte, nós vamos falar agora do poder constituinte difuso. Poder constituinte difuso não tem nada a ver com o controle de constitucionalidade difuso, não, tá? Mesma coisa da manga aqui, ó, da minha camisa e manga de chupar. É o mesmo nome, mas são coisas diferentes. Aqui, quando eu falo em poder constituinte difuso, eu estou falando daquele poder responsável por alterações informais na Constituição. Informais na Constituição. Quando eu falo em alterações informais, eu falo em alterações de interpretação. Sem alteração de texto. Então, são alterações de interpretação da Constituição. Alteração de texto, a gente sabe que é só através de emenda constitucional. E como é que se chamam essas alterações informais da Constituição? Essas alterações de interpretação que a Constituição vai levando com a evolução da sociedade, com o passar do tempo. Essas novas mudanças de entendimento, de interpretação acerca dos dispositivos da Constituição. Como é que se chama mesmo? Mutação constitucional. São as alterações de interpretação, sem que haja alteração de texto. Vamos, então, estudar os aspectos práticos relacionados com o poder constituinte originário. Super interessante essa parte da aula, fica ligada aqui comigo. Olha só. Nós entendemos juntos que o poder constituinte originário ele é o responsável pela criação de uma Constituição, da Constituição daquele Estado. Entendemos, porque eu já falei que nem um papagaio na sua cabeça, um monte de vezes nessa aula de hoje, que o poder constituinte originário, a chegada da Constituição, representa uma ruptura com a ordem jurídica passada, inauguração da ordem jurídica daquele Estado. Ótimo, excelente, maravilhoso, totalmente entendido até aqui. Se eu tenho uma Constituição, eu tenho um ordenamento jurídico que tem essa Constituição como seu fundamento de validade. Até aqui não tem dúvida, todo mundo sabe disso. Então, esse ordenamento jurídico está sob a égide dessa Constituição e tem essa Constituição como seu fundamento de validade. Beleza. Vem o poder constituinte originário e cria outra Constituição. O que essa Constituição nova faz com essa Constituição velha? Revoga. A Constituição nova vai revogar globalmente a Constituição velha. Mas aí o que vai acontecer com esse ordenamento jurídico todo aqui, que foi constituído com base nessa Constituição que foi revogada? Essa Constituição aqui nova vai passar a ser o fundamento de validade desse ordenamento jurídico, dessas leis, desses atos normativos. Só que pode ser que haja alguma incompatibilidade, alguma dissonância, algum problema desse ordenamento jurídico com essa Constituição nova. Pode ser que essa legislação aqui esteja contrariando em alguma coisa a Constituição nova, porque quando ela foi criada com observância a essa Constituição aqui que foi revogada. Então, quando eu falo em aspectos práticos relacionados com o poder constituinte originário, eu vou tentar estudar, tentar entender os institutos que vão lidar com as consequências que esse ordenamento jurídico aqui vai sofrer com a chegada dessa Constituição. E aí nós sabemos que, se essas leis e atos normativos estiverem compatíveis com a nova Constituição, eles serão recepcionados por ela. Se eles
não forem compatíveis, eles não serão recepcionados por ela. Então, a gente vai começar a trabalhar inicialmente esse primeiro instituto aqui de dinâmica constitucional, porque aqui, quando a gente fala em aspectos práticos relacionados com o PCO, alguns doutrinadores chamam de dinâmica constitucional ou de direito constitucional intertemporal, tá? Então, nos livros aí de doutrina, podem aparecer ou como dinâmica constitucional ou como direito constitucional intertemporal, mesma coisa, tranquilo, não tem problema. Então, primeiro instituto que vai lidar com essas consequências da chegada de uma nova Constituição, vamos aqui comigo para a tela, é a recepção e a não recepção. Bom, então vamos lá. Nossa, mas tá difícil. Aí, olha só, vamos supor que eu tenho aqui a Constituição de um determinado estado e aqui um ordenamento jurídico. Aqui leis. Um ordenamento jurídico que tem como fundamento de validade essa Constituição. Aí veio o poder constituinte originário e elaborou outra Constituição, vou chamar essa daqui de 1 e essa daqui de 2. O que a Constituição 2 faz com a Constituição 1? Revoga. Revoga globalmente. O que é que vai acontecer com essa legislação aqui, com esse ordenamento jurídico, que foi criado tendo como base a Constituição 1? Ele vai ser recepcionado ou não pela Constituição 2, dependendo se ele está compatível ou não com ela. Se ele for compatível, ele vai ser recepcionado. Se ele for incompatível, não recepção. Não recepção. Beleza. Quando eu falo nessa compatibilidade aqui, para ocasionar a recepção ou a não recepção, eu estou falando de uma compatibilidade em sentido material. O que eu quero dizer com compatibilidade em sentido material? Quero dizer que, para haver a recepção, tem que haver uma conformidade de conteúdo. Material é uma conformidade, compatibilidade material é uma conformidade de conteúdo daquela lei com a Constituição. Então, se aquela lei está com conteúdo de acordo com a Constituição, ela será recepcionada. Se o conteúdo não está de acordo com a Constituição, não será recepcionada a lei. Então, a compatibilidade que interessa para a gente é a material. Uma incompatibilidade formal, um problema de forma de procedimento, não impede a recepção. Um problema de forma ou de procedimento não interessa aqui para a gente, para a recepção. Eu vou te dar um exemplo e você vai entender direitinho. Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional foi criado lá atrás como uma lei ordinária. Na época da Constituição, em que ele foi criado, ele surgiu como uma lei ordinária. Veio a Constituição de 88, revogou aquela Constituição da época dele, já foi revogada há muito tempo, e falou assim, olha, as normas gerais sobre direito tributário têm que estar dispostas em uma lei complementar. Tem que estar dispostas numa lei complementar. Eu tenho um problema de incompatibilidade formal aqui. Eu tenho uma lei ordinária, mas eu preciso de uma lei complementar. O conteúdo está ok. O conteúdo está beleza com a Constituição nova. O problema é a forma. Essa legislação vai ser recepcionada ou não? Recepcionada, porque os problemas de forma não impedem a recepção. Então, a recepção, ela pode ser com o mesmo status
ou com status diferenciado. Por quê? Mesmo status é se eu tenho aqui uma lei ordinária, ela foi recepcionada como lei ordinária. Agora, com status diferenciado, igual aconteceu com o Código Tributário Nacional, eu tinha uma lei ordinária que foi recepcionada com o status de lei complementar. Por quê? Porque isso aqui, lei ordinária, lei complementar, isso é um problema somente de forma. O conteúdo estava ok. Então, aqui como status diferenciado, a gente pode ter como exemplo o CTN. O próprio Código Penal também. O Código Penal surgiu lá na década de 40 como um decreto-lei. Veio a Constituição de 88, nem decreto-lei existe no Brasil mais, né? Foi substituído aí pelas famigeradas medidas provisórias. Só que ele foi recepcionado pela Constituição de 88 com o status de uma lei ordinária, porque a incompatibilidade formal, ela não impede a recepção. Então, quando eu falo aqui em status diferenciado, eu tenho que lembrar desse detalhe. A incompatibilidade formal não impede a recepção. Isso daqui é a regra. Isso daqui é a regra. Só que nós vamos ter uma situação em que a incompatibilidade formal vai acabar impedindo a recepção. Então, vamos colocar aí uma observação aí no nosso caderno. Excepcionalmente, a incompatibilidade formal pode impedir a recepção. Excepcionalmente, a incompatibilidade formal pode impedir a recepção. Olha só, vamos pensar comigo na seguinte situação. Eu tenho aqui uma Constituição. Aí ela fala que determinado assunto tem que ser regulamentado por lei estadual, porque é competência dos Estados-membros. Então, o que eu tenho aqui? Leis estaduais. A Constituição falou que determinado assunto é de competência estadual. Então, eu tenho aqui 26 leis estaduais, porque cada estado elaborou a sua, mais uma lei do Distrito Federal, porque o Distrito Federal legisla como estado. Nós sabemos disso, que o Distrito Federal exercita a competência estadual. Então, eu vou ter 27 diplomas normativos. Veio a Constituição nova, Constituição 2, essa que eu vou chamar de 1. O que a Constituição 2 fez com a Constituição 1? Revogou. Essa Constituição 2 falou que essa mesma matéria é de competência da União. Falou que essa mesma matéria é de competência da União. Ou seja, eu vou ter que ter uma lei federal para tratar desse assunto. Eu tenho um problema aqui de forma, não tenho? Um vício formal, uma incompatibilidade formal, porque eu tenho aqui lei estadual e eu preciso de lei federal. Isso é um problema formal, uma incompatibilidade formal, não é de conteúdo. Tem um problema de competência. Problema de competência é incompatibilidade formal. Será que essa incompatibilidade formal vai impedir ou não a recepção? Como regra, a incompatibilidade formal não impede a recepção, não. Nós sabemos disso.
Só que, nesse caso, não tem como eu recepcionar e transformar 27 leis em uma lei federal. Então, aqui não é possível a recepção. Por que que não é possível a recepção? Porque não é possível transformar em lei federal 27 diplomas normativos. Então, aqui, gente, é uma situação excepcional em que o vício formal impediu a recepção. Só para vocês entenderem, pensa se fosse a situação contrária. A situação contrária não ia ter problema nenhum. Olha, eu tenho aqui a Constituição 1. Ela fala que é competência da União. Determinada coisa da competência da União. Então, eu tenho aqui uma lei federal. Aí vem a Constituição 2. Revogou globalmente a Constituição 1. Só que essa Constituição 2, ela falou que agora a competência é dos estados. Tem um problema de forma que não tenho. Eu tenho uma lei federal, mas eu preciso de lei estadual. Aqui, o vício formal vai impedir a recepção? Não, aqui a gente vai cair na regra geral, porque cada estado vai recepcionar essa lei federal como uma lei estadual. Então, a lei federal, ela vai ser recepcionada com o status de lei estadual. Cada estado vai recepcionar aquela lei federal, vai ter recepcionado aquela lei federal como sua lei estadual. Então, aqui a gente ficou na regra. Qual que é a regra? A incompatibilidade formal não impede a recepção. Então, o problema acontece quando eu tenho um ente federativo menor para um ente federativo maior. Porque quando é um ente federativo maior para o menor, o problema não acontece. Beleza? Ótimo, mas ainda não acabou. Ainda sobre recepção, nós temos uma outra situação aqui bastante interessante sobre a recepção. A situação é a seguinte: vamos supor que eu tenho aqui a Constituição 1. E aí eu tenho uma norma que foi elaborada com um problema no processo legislativo, mas ela nunca foi declarada inconstitucional. Norma elaborada com um problema no processo legislativo, mas que nunca foi declarada inconstitucional. Essa norma aqui, então, essa lei, ela tem um vício lá na origem dela. Ela tem um vício formal lá no momento do seu processo legislativo, lá na origem. Só que, durante o processo legislativo, ninguém viu que essa norma estava viciada, tinha um problema de inconstitucionalidade. Foi aprovado o projeto de lei, o presidente da República foi lá, sancionou, promulgou. É uma lei que está aí regendo as nossas relações jurídicas, está em pleno vigor, e a gente sabe que as normas, as leis, possuem uma presunção relativa de constitucionalidade. Enquanto ela está em vigor no nosso ordenamento jurídico, essas normas, né, essas leis, essas normas, elas presumem-se ter uma presunção relativa de constitucionalidade. Ela vai ter uma presunção de constitucionalidade até que ela seja declarada inconstitucional. Uma presunção relativa de constitucionalidade. Então, a gente tem no ordenamento jurídico uma norma que tem um vício lá na origem, mas que está aí, em pleno vigor, que a gente tem que engolir. Aí veio a Constituição 2. Revogou a Constituição 1. Aí eu te pergunto,
essa norma aqui, que tem um vício na origem, ela será recepcionada? Gente, a resposta aqui é não. Porque se a norma possui um vício na origem, um problema lá na origem, ela não poderá ser salva pela recepção. Então, gente, no momento da recepção, o que tem que ser observado? Em resumo, para a gente fechar esse bloco. A recepção, só para vocês entenderem, ela não é um procedimento que está expresso na lei, na Constituição. A Constituição não fala lá. A Constituição de 88, ela não falou lá, eu, Constituição de 88, vou recepcionar tais leis e não vou recepcionar tais leis. Não, ela não é expressa. A recepção vai acontecendo ao longo do tempo. É o judiciário que vai declarar a recepção ou não recepção das normas. A gente vai estudar juntos a ADPF. A ADPF é um instrumento para declaração de recepção ou não recepção. Então, ela vai acontecendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Quando o judiciário vai recepcionar ou não uma norma, o que ele tem que observar? Que a gente já estudou aqui juntos para a gente resumir. Então, em resumo, para que haja a recepção, nós precisamos de observar dois requisitos. Quais são? Primeiro requisito é a compatibilidade material com a nova Constituição. Não foi isso que a gente falou aqui? Essa lei tem que estar materialmente compatível com a nova Constituição para ela ser recepcionada. Então, é a primeira coisa que eu tenho que olhar para recepcionar a norma. A segunda coisa é que não pode ter um vício na origem. Um vício, um problema de compatibilidade com a Constituição da época dela. Porque senão ela não vai ser recepcionada. Então, o segundo requisito é a compatibilidade formal e material com a Constituição antiga, com a Constituição da época dela. Então, compatibilidade material com a Constituição e formal e material com a Constituição velha. Porque se a norma tem um vício na origem, ela não poderá ser salva pela recepção. Turma, vamos continuar então. Estamos falando de recepção e não recepção. Falamos um bocado de coisa aí sobre recepção, quais são os requisitos, enfim. Eu quero trazer para vocês um detalhe aqui acerca da não recepção. Nós já entendemos juntos que se eu tenho uma norma anterior à Constituição que não está compatível com ela, materialmente falando, que tem algum problema de conteúdo com relação à Constituição nova, ela não vai ser recepcionada por ela. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que acontece com a norma que não é recepcionada? O que acontece com a lei quando essa lei não é recepcionada, quando ela não está materialmente compatível com a Constituição? Aqui no Brasil, nós entendemos, o STF entende tranquilamente, que a norma constitucional não recepcionada vai ser revogada. No Brasil, nós não adotamos a teoria da inconstitucionalidade
superveniente. Nós não adotamos essa teoria no Brasil, adotamos a teoria da revogação. Vamos entender o que seria essa inconstitucionalidade superveniente aqui. O que é superveniente? É uma coisa que acontece depois. Então, seria assim, ó. Eu tenho aqui uma lei. Beleza? Tenho aqui uma lei. Essa lei está de acordo com a Constituição da época dela. Então, ela é constitucional. Veio a Constituição nova. Só que essa lei está incompatível com a Constituição nova. Então, eu posso falar que ela era constitucional e ficou inconstitucional? Não, não posso. Eu não posso falar que uma norma anterior à Constituição era constitucional e agora, com relação à Constituição nova, ela ficou inconstitucional. Isso é o que se chama de inconstitucionalidade superveniente. No Brasil, a gente não admite essa inconstitucionalidade superveniente para esse tipo de situação. Tem outro tipo de situação que a inconstitucionalidade superveniente é até admitida. Mas para esse tipo de situação que a gente está estudando, nós, aqui no Brasil, entendemos que a norma não recepcionada, ela vai ser revogada. Mas qual que é a diferença prática, de uma norma ser declarada inconstitucional e uma norma ser revogada? Porque ela inconstitucional ou revogada, essa norma não vai poder ser aplicada do mesmo jeito. Mas qual que é a diferença? E aí nós vamos retomar uns conceitos que a gente já passou lá em blocos anteriores. Para a gente aplicar uma norma jurídica, quais são os requisitos que a gente tem que seguir? A gente falou isso lá quando nós estudamos a aplicabilidade das normas. Temos que seguir vigência, que é a existência da norma, não é isso? O que mais? Validade e a eficácia. Vigência, a norma passou pelo processo legislativo e ela está em vigor, regendo as nossas relações jurídicas. O que acaba com a vigência da norma? Revogação. A norma vai ficar em vigor até que outra a revogue. E a validade? O que é a validade mesmo? Compatibilidade com a Constituição. O que acaba com a validade da norma? Então, a revogação acaba com a vigência. O que acaba com a validade? É a declaração de inconstitucionalidade da norma. A norma inconstitucional ela é inválida. Então, no Brasil, a não recepção ela ataca o plano da existência. Revoga a norma. Não é o plano da validade. A inconstitucionalidade superveniente atacaria o plano da validade. A norma existiria, mas ela não seria válida. Não é isso, tá? No Brasil, nós adotamos a teoria da revogação para as normas não recepcionadas, ok? Vem aqui comigo para a tela para a gente se situar. Terminamos, então, a letra A, recepção e a não recepção. Ainda dentro de aspectos práticos relacionados com o poder constituinte originário, nós vamos estudar um outro fenômeno que vai lidar com essas consequências práticas. B. É a chamada recepção material de normas constitucionais. Recepção material de normas constitucionais. Até agora, nós falamos de recepção de
leis pela Constituição. Então, falamos aí que se a norma tiver a lei, a norma infraconstitucional tiver de acordo com a Constituição, vai ser recepcionada. Se não tiver de acordo, não vai ser recepcionada. Lembrando que eu estou falando de uma compatibilidade de sentido material, igual a gente já sabe. Essa recepção material de normas constitucionais é diferente. Porque aqui eu não estou falando de recepção de lei pela Constituição nova. Não estou falando de recepção de norma infraconstitucional pela Constituição nova. Eu estou falando de recepção de normas constitucionais, de normas da Constituição velha pela Constituição nova. Então, seria assim, ó. Eu tenho aqui a Constituição 1. Dentro dessa Constituição, tá cheio de normas constitucionais, né, gente? O que mais tem dentro da Constituição é norma constitucional, óbvio. Veio o poder constituinte originário. Elaborou a Constituição 2. O que a Constituição 2 fez com a Constituição 1? Revogou. É possível que a Constituição 2 recepcione alguma norma dessa Constituição 1 com o status de norma constitucional. Recepção com o status de norma constitucional. E a isso nós chamamos de recepção material de normas constitucionais. Para que haja essa recepção material de normas constitucionais, alguns requisitos devem ser observados. O primeiro requisito, eu não precisava nem te falar, eu já falei que nem um papagaio na cabeça de vocês. Que para a recepção acontecer, eu preciso de compatibilidade com a Constituição nova, compatibilidade material. Então, se a norma dessa Constituição velha estiver materialmente compatível com a Constituição nova, beleza, até vai poder haver a recepção material. Então, é o primeiro requisito, compatibilidade material, compatibilidade material com a nova Constituição. Compatibilidade material com a Constituição nova. A recepção material de norma constitucional, ela tem que ter previsão expressa. A Constituição 2, ela tem que falar, previsão expressa na Constituição 2. Ela tem que falar essa Constituição 2, a Constituição nova, assim, ó, eu, Constituição, vou recepcionar com o status de norma constitucional tais e tais artigos da Constituição velha que eu estou revogando. E o último requisito é o prazo certo. Essa recepção material de normas constitucionais, ela tem um caráter precário. Essa recepção material de normas constitucionais, ela vai ocorrer só por um determinado período. Vamos entender isso com um exemplo para ficar bem fácil. A Constituição Federal de 88, no artigo 34 do ADCT, trouxe para a gente um exemplo de recepção material de normas constitucionais. Vamos comigo para o ADCT. Para o artigo 34. O Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte
ao da promulgação da Constituição, mantido até então o da Constituição de 67, com as alterações da Emenda 1 de 69. O que a Constituição Federal de 88 falou aqui para a gente? Ela falou o seguinte: eu, Constituição Federal de 88, estou revogando a Constituição passada, que é a Constituição de 67 com a Emenda 1 de 69. Só que a parte específica relacionada ao Sistema Tributário Nacional não vai ser revogada de imediato. Durante os 5 primeiros meses da minha existência, Constituição de 88, eu não quero que sejam aplicadas as disposições do Sistema Tributário Nacional constantes em meu corpo. Eu quero que se continue aplicando as disposições do Sistema Tributário Nacional da Constituição passada, para as pessoas irem se acostumando, dentro daquela ideia de não surpresa que norteia o processo tributário, que a gente sabe. Então, a partir do 5º mês, seguinte ao da promulgação da Constituição, nós passamos a usar as normas do Sistema Tributário Nacional previstos nela própria. Mas até então a gente continuou usando a da Constituição velha. Isso que é recepção material de norma constitucional. Beleza? Ótimo, excelente. Vamos avançar. Vamos para mais um instituto aqui, letra C, que vai lidar com essas consequências. É a desconstitucionalização. Desconstitucionalização, o nome pode ser até grande, mas é muito fácil de entender. Eu tenho aqui a Constituição 1, que tem dentro dela, obviamente, normas constitucionais. Veio a Constituição 2, revogou a Constituição 1. A Constituição 2, ela pode prever a recepção dessas normas da Constituição velha com o status de norma infraconstitucional. Olha aqui a diferença. Aqui a recepção é com o status de norma constitucional. Aqui o status, a recepção, é com o status de lei, de norma infraconstitucional. Por isso que é desconstitucionalização, porque antes ela era uma norma constitucional. Agora ela não passa de uma norma infraconstitucional. E quais são os requisitos para a desconstitucionalização? O primeiro requisito para a desconstitucionalização é, o que a gente já sabe, compatibilidade material com a Constituição 2, que é a Constituição nova. E o segundo é a necessidade de previsão expressa na Constituição 2. A Constituição Federal de 88, ela não previu esse instituto da desconstitucionalização. No Brasil, a gente já até teve um exemplo disso numa Constituição paulista aí, Constituição estadual, mas na Constituição Federal de 88 não temos este fenômeno. Beleza. Vamos para o último, letra D. Vamos falar de repristinação. Repristinação, a gente estuda lá na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá no artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB.
O que é a repristinação? Esquece que aqui é aula de direito constitucional. Finge que é uma aula de introdução ao direito normal. Direito Civil 1. Eu tenho a Lei 1. A Lei 1 vai ser revogada pela Lei 2. Então, a Lei 1 é a norma revogada. A Lei 2 é a norma revogadora da Lei 1. A norma posterior revoga a norma anterior. Beleza. Aí veio a Lei 3. A Lei 3 revogou a Lei 2. Lei 2, que é a norma revogadora da Lei 1. Então, quando a norma revogadora, que é a Lei 2, é revogada, essa Lei 1 aqui vai ressurgir das cinzas? Essa Lei 1 aqui vai voltar a vigorar? Essa Lei 1 aqui vai ser restaurada? Não. Isso é repristinação. Como regra no Brasil, não tem repristinação. A norma que foi revogada, quando acontece a revogação da sua norma revogadora, ela não volta a vigorar, não. Ela não restaura, ela não ressurge das cinzas, não. A gente sabe que repristinação no Brasil é somente mediante previsão expressa. Beleza. Lembrei o que é repristinação. Como que eu trago isso aqui para o seio do direito constitucional? Como que eu trago isso aqui para o seio do direito constitucional? Essa revogação que eu estou falando é de normas do mesmo status. Eu tenho uma lei ordinária, uma outra lei ordinária que revogou a lei ordinária posterior. Lei ordinária revogou uma lei ordinária. Beleza. Aqui em constitucional, nós sabemos que a revogação pode acontecer de normas com status diferente. Nós não falamos que quando a Constituição não recepciona uma lei, ela vai revogar a lei? Então, a Constituição revoga a lei. A Constituição nova é a norma revogadora e a lei é a norma revogada. Então, seria assim, ó, a repristinação. Eu tenho aqui a Constituição 1, e aí eu tenho uma lei que foi criada, constituída, elaborada de acordo com a Constituição 1. Veio o poder constituinte originário, criou a Constituição 2, que revogou a Constituição 1. Essa lei aqui, para ser recepcionada pela Constituição 2, ela tem que estar de acordo com ela, compatível materialmente. Só que vamos supor que essa lei é incompatível com a Constituição 2. Então, o que vai acontecer com ela? Não recepção. Revogação. Então, a Constituição 2 vai revogar a Lei X. Então, aqui é a norma revogadora e aqui é a norma revogada. Beleza. Veio a Constituição 3. Outra manifestação do poder constituinte originário. O que ela fez? Revogou a norma revogadora da Lei X. Revogou a Constituição 2. Com a revogação da norma revogadora, se essa lei aqui for compatível com essa Constituição, eu te pergunto, ela voltaria a vigorar? Entenderam a situação? Essa Lei X aqui, se tiver compatível com essa Constituição 3, com a revogação da sua norma revogadora, ela voltaria a vigorar. Isso aqui seria repristinação. Só que a repristinação é somente mediante previsão expressa. Não tem repristinação tácita. A Constituição 3 tem que prever expressamente. Beleza? Turma, acabamos o poder constituinte. Fim. Falamos, assim, muita coisa. Eu espero que caia na sua prova uma questão sobre esse tema. Beleza? Tem tudo lá na apostila. Vocês podem se apoiar aí nas doutrinas de preferência. E
um tema sobre o qual tivemos a oportunidade de conversar bastante.